Ok. Ô, Humberto, o que significa cripto? Bom, eu usei esse termo, né, para me referir a uma criptofenomenologia kierkegaardiana da religião. O termo cripto faria referência a algo que está oculto, algo que não está evidente, né? Como nós falamos assim, criptografia, né? Uma mensagem que está oculta por trás de algum determinado código, né? E no caso específico, né, da forma como eu usei, né, uma criptofenomenologia da religião para me referir ao Kierkegaard, eu estava fazendo referência a uma crítica que já foi feita ao Rudolf Otto, com a qual eu não concordo, né, de que Rudolf Otto faria uma criptoteologia. Né? Eu não concordo com essa ideia de que Rudolf Otto fazia uma criptoteologia, porque o próprio Rudolf Otto declarava que o que ele fazia era teologia, ele era um teólogo. Ele tinha formação como teólogo e ele considerava o trabalho dele, né, principalmente o trabalho dele mais famoso, o sagrado, né, o que repercutiu mais, o que suscitou mais discussões, ele considerava como um trabalho de teologia. Nós, atualmente, a recepção de Rudolf Otto começou a identificá-lo como digamos assim, um dos nomes fundantes daquilo que hoje nós chamamos de fenomenologia da religião. Então, quando alguém critica o Otto e fala que ele é um criptofenomenólogo, minto, desculpa, fala que ele é um criptoteólogo, eu acho que é uma crítica inadequada, porque o próprio Otto diria que não. O próprio Otto se declarava um teólogo. Ele não está querendo fazer uma teologia disfarçada. Para ele está fazendo teologia. Você percebe que você comprou um abrigo com os críticos, né? Porque você foi bem irônico ali quando você usa a expressão. Sim. Mas você fez isso deliberadamente, consciente de que você está comprando uma briga? Diria que sim, um embate acadêmico normal, né? Explícito. Um embate acadêmico não cripto, explícito. Exatamente. Sabe aquelas lutas de boxe que os dois lutadores entram ali no ringue e então assim, aí um já dá um soco e sai perto? Mais ou menos assim. Mas pera um pouquinho, tem uma coisa interessante que eu gostaria que ficasse claro para quem estiver assistindo e nunca ouviu falar em nenhum dos dois. Sim. Justamente porque eu vejo como dois universos extremamente interessantes para quem pisa no solo sagrado, que tem assim, as suas fronteiras na teologia confessional. E me agrada demais o Kierkegaard. Agora é o seguinte, o Kierkegaard, ele nasceu e viveu na Dinamarca, ele morreu, e 10, 15 anos depois, o Otto nasceu na Alemanha. Sim. Aí eu fiquei te perguntando aqui se ele tinha lido Kierkegaard. E você falou que acha que não. A aproximação entre os dois, você que fez, é isso? É possível, assim, é certo, eu creio que é certo que ele conhecia, mas até onde eu li de Otto, eu não tive mais, digamos assim, não me deparei com comentários dele sobre Kierkegaard especificamente, assim, não, não cheguei a ver. Otto escreveu muito, produziu muito, né? Naturalmente, eu não li toda a obra de Otto, né, para essa pesquisa, né? Mas a aproximação do Otto com o Kierkegaard nesse tema específico da experiência religiosa, vista a partir da ideia de paradoxo em Kierkegaard e da ideia de sagrado em Otto, essa ideia, né, essa aproximação eu fiz quando eu estava lendo, na mesma época, né, eu estava lendo ao mesmo tempo, na mesma época, O Sagrado, de Rudolf Otto, e As Migalhas Filosóficas, de Johannes Climacus, né, que é um livro de Kierkegaard, né, que Kierkegaard escreveu sob pseudônimo. As Migalhas é um livro bem fininho, não é? Sim. As Migalhas são um livro bem fininho. E é um livro bem fininho, mas bem denso, né, bastante denso, e muito importante, né, na história da filosofia, principalmente na história da filosofia da religião. Eu reputo como uma das obras talvez mais importantes de Kierkegaard. É claro, está dentro do contexto de toda a obra de Kierkegaard, né, tem o seu lugar dentro do contexto de toda a obra de Kierkegaard, mas naquele livro, eu acho que eu tive a felicidade de ler os dois livros ao mesmo tempo, né, O Sagrado e Migalhas Filosóficas, porque essas proximidades elas foram surgindo, né, nessa leitura simultânea que eu fazia.
no mesmo mês, na mesma época, eu estava estudando as duas obras, né? Então, me chamou muito a atenção o fato de que aquilo que Kierkegaard descreve em termos como... Ele utiliza termos como conversão, né, termos próprios da religião, que também aparecem no livro, apesar de o linguajar, o vocabulário, os termos usados no livro serem mais filosóficos, né, no caso do Kierkegaard, ele utiliza termos como conversão, um instante, né, que transforma o sujeito, né, que muda a vida do sujeito, é uma espécie de renascimento do sujeito. Eu associei imediatamente com o tema da experiência religiosa e, naturalmente, o Otto, quando ele fala do luminoso, quando ele fala do sagrado, né, essa obra do Otto Sagrado, uma das obras mais importantes sobre experiência religiosa. Espera aí, meu amigo. Fala aí para quem nunca ouviu essa palavra. Luminoso. Ela é bem interessante. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre a sua dissertação de mestrado. Esse bate-papo inicial aqui, normalmente eu não gravo, eu resolvi gravar, porque nessa informalidade, como pontapé inicial, fica interessante. Mas eu queria que você falasse o que é luminoso, a gente vai parar por aqui, eu vou pedir para rodar a vinheta daqui a pouco e vamos entrar na sua dissertação. O que é luminoso? Luminoso é um termo que o Otto, ele cunhou esse termo, né? É possível que até ele tenha aparecido antes, mas o Otto ele precisava de um termo para designar aquilo que seria o objeto da experiência religiosa, né? Então, o objeto de uma experiência sagrada, de uma experiência cujo conteúdo fosse fundamentalmente, essencialmente religioso e distinto de outras experiências. Então, ele pegou a palavra latina numen, que é uma palavra que designa divindade, né? Que os romanos antigos, né? Aquela religião romana mais antiga, né? Se referiam ao numen como se fosse algo ligado a um mundo transcendente, né? Uma divindade, né? E fez esse adjetivo, mas também um substantivo, né? O luminoso, né? Algo luminoso, né? Uma coisa luminosa, uma experiência luminosa. Legal. Olha, e aplicou isso ao sagrado, né? A ideia de sagrado. Já nós vamos falar sobre isso. Eu vou encerrar esse bate-papo inicial aqui, antes de chamar a vinheta, falando de um amigo que, como você, eu já considero amigo, gosto muito de prosear, ele não gosta de falar. Eu não vou citar o nome dele porque ele gosta de se manter resguardado. E é interessante. Ele é um professor de história medieval. Eu percebi que ele era praticava na vida pessoal dele uma disciplina de espiritualidade que tangenciava a mística medieval. Eu percebi no discurso dele. Aí eu perguntei para ele, em off, qual era a disciplina espiritual dele para chegar até o sagrado, e ele fazia isso todos os dias, estivesse onde estivesse. Ele sempre falou para mim que ele pedia, quando ele viajava para seminários, para ficar em quarto sozinho, pedia desculpa, mas é por causa da disciplina dele. Sim. Olha que interessante. Mas, assim, quando eu toquei nessa questão do luminoso, eu não usei essa expressão. Eu perguntei como era quando ele chegava nesse estado de contemplação. Sabe o que ele falou? Eu vou te falar tudo que você quiser informalmente uma hora, mas sobre o núcleo eu não te falo. Olha só, cara. Ele não quis falar do que é essa experiência luminosa. Mas tudo bem, eu vou encher a tela aqui agora para quem está nos assistindo. Roda a vinheta, vamos bater um papo com o Humberto Quaglio sobre a dissertação de mestrado dele, onde ele busca uma aproximação entre o Otto e o Kierkegaard. Então, Humberto, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? O objeto da minha pesquisa no mestrado foi a experiência religiosa, né, vista a partir de uma comparação entre essas duas ideias, a ideia de paradoxo,
em Kierkegaard, né? A ideia de paradoxo de instante e de instante em Kierkegaard, e a ideia de a própria obra, né? O sagrado, né? A ideia de luminoso e de sagrado em Rudolf Otto, né? Em torno do tema experiência religiosa, eu comecei a refletir sobre as semelhanças, os pontos de convergência que nós podemos identificar, né, nesses dois trabalhos, tanto de Kierkegaard quanto de Otto. Então, esse basicamente foi o objeto da minha pesquisa do mestrado, né? Já tem um tempo, né? Eu defendi em fevereiro, enfim, no início de 2013, né? Então, nós já temos alguns anos essa pesquisa. Depois disso, eu continuei estudando o Otto em alguma medida, mais o Kierkegaard, né? Mas nunca deixei de ler sobre o Otto, sempre me interesso. Atualmente, eu estou trabalhando na pós-graduação com uma disciplina onde nós estamos fazendo um estudo de uma das obras do Otto, né, que é Naturalismo e Religião, né, uma obra de 1904, que ele escreveu bem antes do Sagrado. Enfim, é um pensador que me parece ser bastante... merece ser estudado, né, no nosso tempo. Eu acho que é um pensador bastante importante. Apesar das críticas que nós devemos fazer a ele, sim, né, alguns anacronismos, algumas questões que ficaram bem ligadas ao espírito da época dele, né, o finalzinho do século XIX, início do século XX, principalmente, né, mas é um autor importante e que me parece que ainda tem muito a ser discutido, né, ainda oferece muito material para a gente refletir. No começo da sua dissertação, eu fiz um voo panorâmico, né? Uhum. Você fala do instante sob o olhar do Kierkegaard e traz a perspectiva do Otto sobre este olhar do Kierkegaard, sobre o instante. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu fiz um paralelo, não uma, digamos assim, não uma identificação direta de algum comentário que o Otto teria feito sobre o instante. Mas o Kierkegaard, quando ele trata do instante em Migalhas Filosóficas, né, ele se refere àquele momento em que o sujeito passa de um estado que o Kierkegaard vai utilizar esse termo, da não verdade para a verdade, né, um momento em que o sujeito ele recebe a verdade do mestre, né. E o Kierkegaard, na obra Migalhas Filosóficas, ele usa essa terminologia bastante hipotética, filosófica, acadêmica, para se referir a termos que são religiosos, que são teológicos, né? A conversão, o momento em que o sujeito aceita a verdade do cristianismo, aceita Cristo como a própria verdade, né? Ele está se referindo a isso num vocabulário filosófico. Mas ele sacraliza esses momentos, esses instantes? Existe um aspecto digamos, um aspecto sagrado. E eu vou dizer que um aspecto sagrado no sentido mais próprio mesmo, no sentido mais, digamos assim, original do termo sagrado, né? Sagrado como aquilo que é separado, né? Aquilo que é diferente, né? Aquilo que que foge do ordinário, do cotidiano, né? Do profano, né? Porque esse instante, né? Como Kierkegaard fala, ele se situa no tempo. É como se fosse, o Kierkegaard vai dar esse tratamento, vai desenvolver esse argumento, né, de que é como se fosse um momento em que a eternidade atravessa o tempo, né, em que o sujeito se encontra com a eternidade e se transforma com isso. E esse instante, ele vai dizer assim, é apenas um instante, né, um piscar de olhos, né, em dinamarquês, até a palavra literalmente traduzida é piscar de olhos, né, mas ele vai dizer que é um instante pleno de eternidade, né? Ele é apenas um instante, mas é um instante pleno de eternidade. E com isso, essa sacralidade do instante, isso me chamou a atenção para olhar, refletir sobre essa ideia de instante, utilizando as lentes, digamos assim, um instrumental teórico que o Rudolf Otto poderia me dar, né? E nesse momento eu pensei, olha, há muitas semelhanças aqui, né? A forma como o sujeito é transformado por essa experiência, a forma como o sujeito, naquele momento, lida com a realidade,
as possíveis, digamos assim, mudanças de rumo que a vida da pessoa pode ter a partir de uma experiência bastante significativa na existência dela, né? Isso tudo me levou a fazer essas comparações com, com a maneira como o Otto descreve essa experiência religiosa. Ô, Humberto, e como o Otto estudou os fenômenos da experiência religiosa? Isso é uma pergunta bastante interessante quando a gente pensa na trajetória acadêmica do Otto. O Otto, ele é um acadêmico, era uma pessoa que teve uma formação acadêmica, né? Ele defendeu, no finalzinho do século XIX, se eu não me engano, foi em 1899, ele defendeu uma tese de doutorado dele sobre o Espírito Santo em Lutero, né, a ideia de Espírito Santo em Lutero. Ele defendeu essa tese de doutorado dele, e logo em seguida, né, na primeira década do século XX, né, ele publicou duas obras que são importantes, assim, que lidas hoje, nós podemos dizer que aquelas ideias que depois ele vai desenvolver no sagrado já estão presentes nessas duas obras. Ele publica em 1904 a obra Naturalismo e Religião, que, aliás, é uma obra bastante emblemática na história das relações entre religião e ciência, porque ele está fazendo uma discussão, né, entre perspectiva naturalista, um certo tipo de compreensão sobre ciência e sobre aquilo que ele entende como religião. Depois, em 1907, em 1909, se eu não estiver enganado, nessas datas, ele publica uma obra que é bastante importante também, que é A Filosofia da Religião, baseada em Kant e Fries. Ou seja, ele descreve, ele apresenta as concepções dele sobre filosofia da religião, fazendo referências a esses dois pensadores, Kant e Fries, e alguns outros pensadores também que são importantes nessa obra dele, como De Wet, enfim. Só que ele ali já começa ali ele já vai deixando evidente a importância que ele dá para a experiência como algo na religião, né, para a experiência como algo que antecede a elaboração de um discurso racional sobre a religião. Ou seja, a experiência religiosa, ela antecede a construção de um discurso teológico, né? O discurso teológico é um discurso racional, ele é um discurso, uma construção argumentativa sobre uma experiência, mas ele depende da experiência, senão ele não existiria esse discurso teológico. Com isso, ele defende que a experiência religiosa ela é mais fundamental, ela é mais importante, ela é condição de possibilidade para o desenvolvimento de um discurso teológico, né? Então, ali a gente já vê que ele já está dando esse rumo para a vida dele, para a vida acadêmica, né? Para o pensamento dele, focando na religião, né? Tem até uma coisa que eu gosto muito, um trechinho que eu gosto muito, que eu até cito na minha dissertação, né? Onde ele compara o texto do Timeu de Platão, né, que tem digamos assim, uma visão, uma cosmologia, uma visão de mundo ali, e compara mas uma visão construída racionalmente, argumentativamente, né, ainda que haja elementos mitológicos, né, na filosofia de Platão, né, Platão recorre a um linguajar mítico para isso, mas é um discurso racional. E ele faz uma comparação com o texto do profeta Isaías, né, principalmente o capítulo 6 do profeta Isaías, porque ali ele identifica, né, é um exemplo entre vários que nós podemos tirar, né, ele identifica aquela descrição do capítulo 6 do profeta Isaías como quase que um exemplo por excelência de uma experiência religiosa, que não é um discurso racional, ali é quase que uma experiência pura religiosa, né, no capítulo 6 de Isaías, né. É aquela visão que Isaías tem de Deus, né, aquele momento que ele vê Deus e é tomado de medo, não vou dizer medo, porque medo seria diferente do que o Otto pensa, né, mas é tomado de um tremor, né, desse sentimento tremendo, né, pensando assim, vou morrer porque vi a Deus, né, e a maneira como Isaías vai descrevendo essa experiência, ela segue o Otto segue de uma certa forma, como ele descreve a experiência, né, no sagrado, essa narrativa de Isaías, né, um primeiro momento de tremor e depois um outro momento em que a pessoa se vê cheia de um entusiasmo, né, se sente fortalecida, né, com essa experiência. Então ele faz essas comparações e ele vai dizer então que a elaboração de um discurso teológico
é dependente de uma experiência prévia, né? Isso que eu achei fascinante, né? Então ele não deixa de ser uma pessoa que pensa sobre isso, pensa em termos filosóficos, mas ele reconhece que o início desse pensamento, né, aquilo que impulsiona esse pensamento, é uma experiência. E o interessante é que o cerne dessa experiência, esse cerne da experiência, a gente não consegue descrever em termos argumentativos, né? E esse aqui é interessante. Ele nos leva a uma questão que é inefável, né? Indizível, né? Nós não podemos transmitir essa experiência para uma outra pessoa apenas utilizando a linguagem, apenas utilizando uma argumentação racional. Então, ele tem essa... Humberto, seria o infinito, muito além do tempo e do espaço, invadindo o instante. Exato, é a eternidade invadindo o tempo, né? E a eternidade como aquilo que é absolutamente distinto do tempo, absolutamente diferente, né? O Kierkegaard, inclusive, tem até dois termos que aparecem, né, nessas duas obras que eu achei que são digamos assim, são percepções de uma mesma realidade, né? O Kierkegaard vai dizer, ele vai utilizar a expressão o absolutamente diferente, e o Otto vai utilizar uma expressão que ficou super consagrada, né, na fenomenologia da religião, na ciência da religião de uma forma geral, que é o totalmente outro, né? Aquilo que é experienciado pelo sujeito, ele é visto como totalmente outro, né? Totalmente diferente, né, do sujeito que tem essa experiência, né? É uma realidade totalmente diferente que é experienciada, né? Agora, só um detalhe. Eu estou falando assim, até 1909, até 1907, né, quando ele publica esse... Eu às vezes confundo as datas, porque eu confundo as datas das traduções também, porque o Naturalismo e Religião de 1904, se eu não me engano, foi traduzido em 1907 ou 1909, e aí, por volta dessa final da primeira década do século XX, ele publica a Filosofia da Religião. Mas o interessante é o seguinte, ele vai publicar depois o Sagrado em 1917, porém, entre a publicação da Filosofia da Religião e a publicação do Sagrado, o Otto, ele teve, digamos assim, uma experiência de vida que foi bastante interessante, que foi um contato mais intenso com outras tradições religiosas diferentes da tradição luterana, né, da qual ele estudou, se formou, porque ele fez uma viagem, né, o Rudolf Otto, durante um período, se eu não me engano, ali, 1910 até 1912, esse período mais ou menos, ele viajou por várias partes do mundo, né, teve contato com várias tradições religiosas, ele passou pelo norte da África, então teve um contato com a tradição islâmica, era um contato próximo, não apenas um contato acadêmico, livresco, né, mas ele teve um contato com o judaísmo mais próximo nessas regiões. Depois ele foi à Índia, à Palestina, foi à China, ao Japão. Então ele teve, e isso foi isso foi para ele uma experiência interessante, né? Porque ele tinha esse conhecimento da teologia, ele tinha esse conhecimento da religião por meio dos estudos dele, mas a partir desse momento em que ele começa a ver as outras religiões, outras tradições religiosas, né? Ele também pôde, digamos assim, ele pôde presenciar também diferentes experiências religiosas e pensar, né? E, digamos assim, ter essa inspiração para investigar o que há de essencialmente religioso, de fundamentalmente religioso, que estaria presente em todas as tradições, né? Então, quando ele chega lá em 1917 e publica o Sagrado, que é a obra mais conhecida dele, ele tem já uma maturidade que ele obteve tanto pela formação acadêmica quanto por essa vivência, né? Digamos assim, esse contato no campo, né, de investigação, esse contato com essas tradições religiosas. Legal. Humberto, e o que é a criptofenomenologia do Kierkegaard em relação ao fenômeno religioso? Eu pensei que eu ia tropeçar na palavra. O que eu quis dizer foi o seguinte, né, eu fiz uma comparação, assim, dizendo que existe uma fenomenologia da experiência religiosa no Otto. Há pessoas que discutem, dizendo assim, não, Otto não fez uma fenomenologia da religião, Otto estava fazendo teologia, outros vão dizer, não, Otto é um fenomenólogo da religião. Eu parti do seguinte princípio, né? Existem várias abordagens fenomenológicas da religião, que nós vamos ver ao longo da história da ciência da religião, principalmente ao longo do século XX, né? Então nós Humberto, temos nomes... eu perguntei no Kierkegaard.
Mas não, mas eu vou chegar lá, porque para entender por que eu fiz essa associação. Então, assim, a gente tem desculpa, aí... eu senti uma certa ironia aí. Depois você explica. Tem, eu vou explicar essa ironia. Mas, assim, nós temos, então, assim, vários fenomenólogos da religião, né? O próprio Otto, o Mircea Eliade, também estudado na fenomenologia da religião, Gerhard van der Leeuw, enfim. E aí, tem muita gente que fala assim, tá, mas o que é fenomenologia da religião? Como é que a gente pode dizer assim que esse autor aqui é fenomenólogo da religião, esse autor não é? A gente teria que ter um critério. Eu adotei como critério um texto de um grande cientista da religião brasileiro, que era sociólogo, que é o Antônio Gouveia Mendonça. Ele escreveu um texto onde ele vai fazer uma explicação sobre fenomenologia da religião, e ele defende a ideia de que se houver dois elementos presentes no pensamento, né, de algum estudioso sobre a religião, nós poderíamos dizer que ele se enquadraria, sim, em fenomenologia da religião. Que seria o seguinte, seria primeiro o uso daquele recurso chamado epoché, né, que seria assim, colocar entre parênteses, ou seja, é uma suspensão do seu juízo, das suas pressuposições sobre a religião, e uma tentativa de entender aquela religião a partir de seus próprios termos, né? Então, esse é um elemento. E o outro elemento seria o que ele vai chamar de redução eidética, que é a tentativa de se buscar, né, de se tentar fazer uma redução, né, se buscar o elemento mais fundamental, né, o elemento mais característico, mais peculiar, mais o elemento essencial daquilo que a gente chama de religião. Às vezes é um pouco, quando a gente faz discussão sobre esses temas, a gente fica assim, essas visões são essencialistas, isso ignora, às vezes, a pluralidade da religião. Em certa medida, sim, mas isso não deixa essa pergunta não deixa de ser relevante, porque a gente vai, mesmo que a gente reconheça assim, que hoje deve ser dada uma ênfase maior à diversidade, à complexidade do fenômeno religioso, sempre vai restar aquela pergunta, né? Mas o que nos permite chamar uma determinada tradição de religião, né? Por que nós dizemos assim, tal prática, tal tradição, tal instituição está ligada à religião e outras nós não enxergamos como ligadas à religião? Então, essa pergunta sempre vai estar presente. E aí, sob esse critério, né, que o Antônio Gouveia Mendonça coloca no artigo dele, eu penso, olha, sob esse critério, eu acho que nós podemos sim dizer que o Rudolf Otto é um fenomenólogo da religião, ainda que ele mesmo não tenha dito que ele não se dizia um fenomenólogo da religião, ele se dizia um teólogo, né? Ele estava fazendo teologia. E aí é que a gente chega nessa questão da criptofenomenologia, criptoteologia, enfim. Alguns críticos do Rudolf Otto vão dizer que ele é um criptofenomenólogo, porque, na verdade, ele não seria que ele é um criptoteólogo, que ele não seria um fenomenólogo, mas ele, na verdade, é um teólogo disfarçado. Como eu disse, eu acho que não. Ele é um teólogo, sim, ele se declarava teólogo. Ele tem um texto dele que foi publicado, Religious Essays, que é uma compilação de vários textos, né? Então, um desses textos, eu acho que eu até citei, ele vai dizer que ele é um teólogo, né? E não tem problemas com isso, né? Mas isso não impede que ele seja tanto teólogo quanto um fenomenólogo da religião, né? Ele não faz, eu até brinquei assim no texto, ele não faz uma criptoteologia, ele faz teologia mesmo, ele não tem nenhum problema com isso. Agora, em relação ao Kierkegaard, eu quis fazer uma outra brincadeira, porque geralmente a gente identifica assim, fenomenólogos da religião como aqueles estudiosos que vieram depois de Otto, né? Que vieram de uma tradição que foi mais ou menos inaugurada por Otto, né? O Otto ele acaba sendo fundante, ele acaba inaugurando uma tradição, porque isso até o Mircea Eliade reconhece, se eu não me engano está no livro O Sagrado e o Profano, depois eu teria que conferir, mas ele vai reconhecer o seguinte, que a filosofia, de uma forma, a filosofia da religião, a teologia, os estudos de religião no Ocidente, até Rudolf Otto, eles se concentravam muito mais naquele grande tema da filosofia da religião, que é a ideia de Deus, né? Que é uma ideia importante, é um tema importante até hoje para ser discutido na filosofia da religião. Mas o Otto é como se ele acrescentasse um tema que acaba ganhando uma importância muito grande a partir do século XX, que é a ideia de experiência, né? É como se ele estivesse deslocando, olha, assim, a ideia de Deus é importante, mas vamos ver um outro tema aqui que para o estudo da religião é importante, que é a ideia da experiência, né? O sujeito que vive a religião, o que ele experiencia, o que ele vivencia, né, com a religião. Então, nisso ele acaba sendo fundante. Porém,
acaba restando digamos assim, uma pergunta, né? Nós agora chamamos de fenomenólogos da religião as pessoas que fazem esse tipo de investigação sobre a religião. Mas será que antes do Otto não havia gente que fazia esse tipo de investigação e que a gente poderia classificar como fenomenólogos da religião? E muita gente reconheceu que sim, a resposta para isso é positiva. Nós temos pessoas como, principalmente, o nome que é sempre lembrado, né, que o Otto também fala bastante, que é o Friedrich Schleiermacher, né, que começou a falar sobre o sentimento na religião, né, usar esse termo sentimento na religião. Então, começaram a se falar de pessoas que seriam proto-fenomenólogos da religião. Né? Então, assim, seriam aquelas pessoas que são fenomenólogos da religião antes do Otto inaugurar essa tradição. Eles já faziam isso antes. E o Kierkegaard, eu me lembro que isso, assim, foi um debate muito interessante com o meu orientador, o Jonas Roos, que ele sugeriu, olha, a gente poderia falar do Kierkegaard como um dos proto-fenomenólogos da religião. Em certo sentido, sim. E eu pensei, olha, de fato, ele pode ser um proto-fenomenólogo da religião. Porém, o modo como Kierkegaard escreve, né, o modo como ele trata essas questões, não é a partir do uso de um linguajar explicitamente acadêmico. Ele não está escrevendo tratados de teologia em várias das obras dele, né? Ele escreve sob pseudônimo, ele escreve a partir de uma forma mais literária, né? Então, nisso eu pensei, olha, ele é um proto-fenomenólogo. Agora, do Kierkegaard nós podemos dizer, ele seria também um criptofenomenólogo, né? Ele não é alguém que vai dizer assim, olha, vou fazer uma investigação sobre a experiência religiosa, vou fazer uma exposição sobre a experiência religiosa. Mas ele fez. Mas fez. A moda dele. É claro, existem alguns textos do Kierkegaard onde ele fala, né, que o religioso, ele dá a entender ao leitor, na verdade ele declara assim, ao leitor que, eu acho que eu fiz até a citação na minha dissertação, né, tô com ela foi publicada, né, em livro, mas ele faz isso, né, que ele diz, olha, o centro, o eixo do meu pensamento sempre foi o religioso, né, dizendo assim, a religião ou religioso, de uma forma bem específica, assim, né, o elemento mais importante, né? Ele sempre quis isso, o religioso, pensar o religioso, não apenas pensar o religioso, né? Mas demonstrar essa preocupação que ele tinha existencial também com o religioso, né? Então, nesse sentido, ao fazer o que ele fez, ao escrever da maneira literária como ele fez, tentando transmitir uma ideia, ele faz sim uma investigação sobre o que é essencialmente religioso, sobre o que é experienciado pelo sujeito, né, sobre o que é vivido, né, vivenciado pelo sujeito, essa experiência pela qual o sujeito passa, né, do instante, né, no caso da obra que eu escolhi, Migalhas Filosóficas. Então ele faria uma fenomenologia da religião, tanto proto-fenomenologia, porque viveu antes do Otto, né, escreveu bem antes do Otto, né, morreu antes do Otto nascer, quanto uma criptofenomenologia. Né? Então eu fiz um pouco essa brincadeira. Olha, o Otto não é criptoteólogo, ele é teólogo declarado mesmo, né? Mas o Kierkegaard, a gente pode dizer assim, é um criptofenomenólogo, né? Ele está ali fazendo fenomenologia de uma forma, não vou dizer disfarçada, assim, no sentido de tentar ocultar, né? Mas uma forma ele não se declara dessa maneira, Humberto, ele quer que o leitor veja isso. Quando ainda não existiu o conceito, né? Quando ainda não existia o conceito de fenomenologia da religião como nós temos hoje, né? A palavra fenomenologia é mais antiga, Hegel já tinha usado, outros autores, né, já tinham usado, mas no sentido específico que a gente dá hoje na ciência da religião, não, o Kierkegaard naquela época não era usado ainda. Ok. Humberto, para concluir a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre o instante sagrado e o paradoxo luminoso. Eu fiz essa brincadeira com os dois termos, com os 4 termos, né, 2 termos usados pelo Kierkegaard e 2 termos usados pelo Otto, justamente para tentar apontar e reforçar essas semelhanças, essas convergências. Né? Então, quando eu digo assim, o paradoxo sagrado e o instante luminoso, aquilo que o Otto chama de irracional, né, me pareceu muito próximo àquilo que o Kierkegaard chama de paradoxo. Por quê? O Otto teve alguns problemas com o uso do termo irracional. Muita gente não entendeu o que ele quis dizer, porque quando ele coloca que existe um elemento de irracional nessa categoria do sagrado,
né? Só para a gente situar, assim, o Otto ele propõe uma categoria semelhante, de um modo semelhante às categorias kantianas, só que uma categoria mista, que ela seria uma categoria mista de um aspecto racional e um aspecto irracional. E para os kantianos mais ortodoxos, ou até mesmo se a gente parar para pensar assim, dentro da filosofia kantiana, isso não faria muito sentido, porque as categorias kantianas são racionais, são categorias do entendimento, né? Só que o Otto, muita gente até vai acusar, o Otto não entendeu Kant, o Otto está distorcendo Kant. Não é bem isso. O Otto conhecia muito bem Kant, né? Ele escrevia muito sobre Kant, mas ele faz um uso do pensamento de Kant próprio, ele adapta certas questões para o pensamento dele. Então, isso é uma ideia, essa categoria, ela é bem... ela é uma categoria do Otto, né? Ele vai dizer o seguinte, que essa categoria do sagrado, ela tem esse aspecto irracional, porque é como aquilo que a gente estava conversando, que eu estava falando antes. Nós temos uma experiência, essa experiência ela não é possível de ser totalmente descrita racionalmente em termos racionais, porém, a gente não consegue deixar de pensar sobre ela. A gente tenta raciocinar sobre ela. É próprio do ser humano tentar elaborar um discurso racional sobre aquilo que a gente experimenta. E isso é interessante, porque a gente fica, digamos assim, batendo nessa situação, a gente fica, a gente se vê diante de um, digamos assim, de um obstáculo, né, vamos colocar assim, de um lugar no qual a razão não pode entrar, né, no qual a razão ela não pode nos acompanhar para esse lugar, mas a razão tenta elaborar um discurso sobre ela. E o Kierkegaard dá um tratamento muito semelhante quando ele fala, né, da paixão, né, não existiria uma paixão maior do que para um pensador do que tentar pensar aquilo que não pode ser pensado, né? Não é exatamente com essas palavras, mas ele está passando essa ideia, né? Em certo sentido, quando a gente para pensar no próprio Otto, ele não está totalmente errado em utilizar de um vocabulário kantiano para falar sobre isso, porque ele também tem em mente aquelas ideias das antinomias da razão pura em Kant, né, daquelas coisas que nós pensamos sobre ela, mas a nossa razão não consegue alcançá-las, né, totalmente, não consegue abrangê-las totalmente. Então, o irracional para o Otto, ele vai até usar essa expressão assim, o racional não é o vago, o nécio, mas é aquilo que a nossa razão não alcança. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte, o irracional para o Otto não é aquilo que é absurdo, louco, enfim, sem sentido, mas é aquilo que estaria supra-razão, o supra-racional, aquilo que a razão não alcança, tá além da razão, mas que a gente experimenta, né? A gente vivencia isso e tenta elaborar um discurso racional. E no caso do instante em Kierkegaard, esse instante ele é revestido por essa mesma característica. Ele é paradoxal. Né? O Kierkegaard vai falar do paradoxo, né? O paradoxo absoluto. Nós não conseguimos, principalmente no cristianismo, né? Aí numa chave bastante cristã, que, aliás, o Otto também utiliza, né? A gente tem que levar em consideração que o Otto também, a gente poderia fazer essas críticas, ele tem ele tem várias perspectivas que são etnocêntricas, assim, de pensar o cristianismo como uma religião mais bem elaborada, né? Assim, a partir das experiências típicas da religião, o cristianismo seria aquela religião que elaborou um discurso mais completo. Então, ele tem ainda alguns preconceitos da época dele, né, nesse sentido, mas essa ideia do paradoxo e do racional são bastante próximas, porque no caso do Kierkegaard, ele está falando do paradoxo cristocêntrico, né? O paradoxo é uma ideia bem cristocêntrica, né? Cristo como Deus e homem, como eterno e tempo, né? E a experiência que nós poderíamos ter com Cristo no cristianismo, ela não é ela não pode ser apreendida totalmente com a razão, né? Nós não podemos entender a figura de Cristo sem levar em consideração que existe um elemento de mistério ali que você nunca vai conseguir, com a razão, perscrutá-lo. Né? Então, nesse sentido, o paradoxo, eu coloco lá né, o paradoxo luminoso, porque esse paradoxo em Kierkegaard, ele tem essa característica
do luminoso do Otto, né? Ele tem essa característica luminosa, né? Relativa a algo que é sagrado, que está para além da nossa compreensão, né? E eu coloco lá o instante sagrado e o paradoxo luminoso, né? Nesse sentido, né? De que esse instante ele também é sagrado, ele também é diferente do tempo ordinário que nós estamos acostumados a experimentar na nossa vida corriqueira. Então, por isso que eu quis enfatizar essas aproximações. E ficou assim, extremamente interessante. Humberto, eu queria te agradecer por mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre um prazer, sabe? Essa conversa muito prazerosa, muito agradável. Legal. É realmente muito agradável, eu gosto muito. E você descortina pesquisas interessantíssimas. Obrigado. Essa questão de você colocar que o intelecto ele tangencia o instante, mas sim, sente uma dificuldade enorme estruturar um raciocínio lógico para explicar. Como é que você vai explicar isso, né? Exatamente. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de ter essa vontade de tentar de estruturar, né? E a gente acaba fazendo esse discurso, mas não chega exatamente no cerne. Como aquela pessoa que você citou, né, que você mencionou, que não consegue... O centro ali, o núcleo, a gente não consegue falar sobre ele. Mas a gente experiencia, né? Então, e tentamos falar sobre a experiência, né? Ok. Muito obrigado. Um abração, a gente volta a se falar. Ok. Muito obrigado, Deodato. Grande abraço. Só um segundinho, eu vou encher a tela aqui para dar um recado. Para você que está nos assistindo, que ouviu o Humberto Quaglio falar dissecar de forma bem palatável tanto para a academia como para o grande público o objeto da pesquisa dele no mestrado, trazendo uma aproximação entre o Otto e o Kierkegaard de uma forma extremamente instigante. Se você gostou, dá o seu like, dá a sua opinião, critica, elogia, traz a sua manifestação para o canal, tá bom? E não se esqueça de seguir o canal, compartilhar e caminhar com a gente. Um abraço, a gente volta a se falar mais vezes. Ok. Um abraço.